Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 1, verso 4. Certa vez, em um local sagrado, na floresta de Naimisharanya, grandes sábios, encabeçados pelo sábio Shaunaka, reuniram-se para executar um grande sacrifício de 1000 anos para a satisfação do Senhor e seus devotos. Significado: o prelúdio do Srimad Bhagavatam foi falado nos 3 shlokas anteriores. Agora, o principal tópico desta grande literatura está sendo apresentado. O Srimad Bhagavatam, após sua primeira recitação por Srila Shukadev Goswami, foi repetida pela segunda vez em Naimisharanya. No Vaya Tantra se diz que Brahma, o engenheiro deste universo particular, projetou um grande círculo que pudesse encerrar o universo. O centro deste grande círculo foi fixado em um local particular, conhecido como Naimisharanya. De forma similar, há outra referência à floresta de Naimisharanya no Varaha Purana, onde se afirma que, através da execução de sacrifício neste local, a força das pessoas demoníacas é cortada. Assim, os Brahmanas preferem Naimisharanya para tais execuções sacrificiais. Os devotos do Senhor Vishnu oferecem todos os tipos de sacrifícios para seu prazer. Os devotos apegam-se sempre ao serviço ao Senhor, ao passo que as almas caídas apegam-se aos prazeres da existência material. No Bhagavad Gita, se diz que qualquer coisa feita no mundo material, por qualquer motivo que não seja o de satisfazer Vishnu, causa posterior cativeiro para o executante. Prescreve-se, portanto, que todos os atos devem ser efetuados sacrificialmente, para a satisfação de Vishnu e seus devotos. Isso trará a todos paz e prosperidade. Os grandes sábios estão sempre ansiosos por fazer o bem às pessoas em geral. E por isso os sábios encabeçados por Shaunaka e outros reuniram-se neste local sagrado de Naimisharanya, programando executar uma grande e contínua corrente de sacrifícios. Os homens esquecidos não conhecem o caminho correto para a paz e a prosperidade. Contudo, os sábios conhecem-no bem, e por isso, para o bem de todos os homens, estão sempre ansiosos por executar atos que tragam paz ao mundo. Eles são amigos sinceros de todas as entidades vivas, e arriscando grandes inconveniências pessoais, estão sempre ocupados no serviço ao Senhor, para o bem de todas as pessoas. O Senhor Vishnu é assim como uma grande árvore, e todos os outros, incluindo os semideuses, homens, siddhas, charanas, viryadharas e outras entidades vivas, são como ramos, brotos e folhas desta árvore. Regando com água a raiz da árvore, todas as partes da árvore são automaticamente nutridas. Apenas os galhos e folhas que estão separados é que não podem ser satisfeitos. As folhas e os galhos arrancados gradualmente secam, a despeito de todas as tentativas de regá-los. Analogamente, a sociedade humana, quando se desliga da personalidade de Deus, como as folhas e os galhos soltos, não é capaz de ser regada. E quem tenta fazê-lo simplesmente desperdiça sua energia e recursos. A sociedade materialista moderna está desligada de sua relação com o Senhor Supremo. E todos os seus planos, que estão sendo feitos por líderes ateístas, certamente serão frustrados a cada passo.
Todavia, eles não acordam para este fato. Nesta era, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor é o método prescrito para o despertar. Os meios e caminhos são muito cientificamente apresentados pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, e as pessoas inteligentes poderão tirar proveito dos seus ensinamentos a fim de alcançar a paz e a prosperidade verdadeiras. O Srimad Bhagavatam também é apresentado para o mesmo propósito, e isto será explicado mais especificamente depois, em seu próprio texto. Verso 5. Um dia, após terminar seus deveres matinais, acendendo um fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Srila Sutta Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Significado: amanhã é a melhor hora para se executar práticas espirituais. Os grandes sábios ofereceram ao orador do Bhagavatam um assento de honra elevado, chamado Vyasasana, ou assento de Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva é o preceptor espiritual original para todos os homens. Todos os outros preceptores são considerados seus representantes. Um representante é aquele que pode exatamente apresentar o ponto de vista de Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva incutiu a mensagem do Bhagavatam a Srila Shukadeva Goswami, e Sri Sutta Goswami a ouviu dele. Todos os representantes fidedignos de Sri Vyasadeva, na corrente de sucessão discipular, devem ser aceitos como Goswamis. Os Goswamis restringem todos os sentidos e mantêm-se fiéis ao caminho aberto pelos acharyas anteriores. Os Goswamis não dão palestras sobre o Bhagavatam caprichosamente. Ao contrário, executam seus serviços com muito cuidado, seguindo seus predecessores, que lhes entregaram intacta a mensagem espiritual. Aqueles que ouvem o Bhagavatam podem fazer perguntas ao orador, a fim de aclarar o significado delas. Mas isto não deve ser feito com espírito de desafio. Deve-se fazer perguntas com grande respeito pelo orador e pelo tema. Esta é também a maneira recomendada no Bhagavad Gita. Deve-se aprender o tema transcendental, ouvindo-se submissamente às fontes corretas. Portanto, estes sábios dirigiram-se ao orador Sutta Goswami com grande respeito. Verso 6. Os sábios disseram: respeitável Sutta Goswami, tu és completamente livre de vícios. És bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa, e nos Puranas e nas histórias também, pois as examinaste sob a orientação apropriada, e também as explicaste. Significado: um Goswami, ou representante fidedigno de Sri Vyasadeva, tem que ser isento de todos os tipos de vícios. Os 4 maiores vícios de Kali Yuga são: 1. Ligação ilícita com mulheres. 2. Matança de animais. 3. Intoxicação. E 4. Jogos especulativos de todas as espécies. O Goswami deve estar livre de todos estes vícios, antes que possa ousar sentar-se no Vyasasana. Deve-se não apenas estar livre de tais vícios, mas também ser bem versado em todas as escrituras reveladas, ou nos Vedas. Os Puranas e histórias como Mahabharata ou Ramayana também fazem parte dos Vedas. O Acharya, ou Goswami, deve estar bem familiarizado com todas estas literaturas.
Ouvi-las e explicá-las é mais importante do que lê-las. Podemos assimilar o conhecimento das Escrituras reveladas apenas por ouvi-las e explicá-las. Ouvir chama-se Shravana e explicar chama-se Kirtana. Os dois processos de Shravana e Kirtana são de importância primordial para a vida espiritual progressiva. Somente alguém que tenha assimilado perfeitamente o conhecimento transcendental da fonte certa, ouvindo submissamente, poderá explicar o assunto de maneira adequada. Verso 7. Por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, ó Suta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que é a encarnação de Deus, e também conheces outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Significado. O Srimad Bhagavatam é um comentário natural sobre o Brahma Sutra ou os Badarayani Vedanta Sutras. É chamado natural porque Vyasadeva é o autor tanto dos Vedanta Sutras quanto do Srimad Bhagavatam, ou a essência de todos os textos védicos. Além de Vyasadeva, há outros sábios que são os autores de 6 diferentes sistemas filosóficos, a saber, Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini e Ashtavakra. O teísmo é explicado completamente no Vedanta Sutra, enquanto que em outros sistemas de especulação filosófica praticamente não se faz referência à causa fundamental de todas as causas. Uma pessoa só pode sentar-se no Vyasasana após estar bem versada em todos os sistemas de filosofia, de modo a poder apresentar plenamente os pontos de vista teístas do Bhagavatam, em desafio a todos os outros sistemas. Srila Suta Goswami era um mestre apropriado, e por isso os sábios de Naimisharanya elevaram-no ao Vyasasana. Srila Vyasadeva é aqui designado como a personalidade de Deus, porque é a encarnação autorizada e dotada de poder. Verso 8. E porque és submisso, teus mestres espirituais dotaram-te de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, podes nos dizer tudo o que aprendeste cientificamente com eles. Significado. O segredo do sucesso na vida espiritual está em satisfazer o mestre espiritual e, desse modo, conseguir suas bênçãos sinceras. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur canta assim em suas 8 famosas estrofes sobre o mestre espiritual. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Apenas por sua satisfação pode alguém satisfazer a personalidade de Deus. E quando ele está descontente, só há ruína no caminho da realização espiritual. É essencial, portanto, que o discípulo seja muito obediente e submisso ao mestre espiritual fidedigno. Srila Suta Goswami preenchia todos os requisitos como discípulo, e por isso foi dotado de todos os favores por seus eruditos e autorrealizados mestres espirituais, tais como Srila Vyasadeva e outros. Os sábios de Naimisharanya estavam confiantes de que Srila Suta Goswami era autêntico. Portanto, estavam muito ansiosos por ouvi-lo. Verso 9. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Significado.
No Bhagavad Gita, se recomenda a adoração ao Acharya. Os Acharyas e Goswamis estão sempre absortos, pensando no bem-estar do público em geral, especialmente no seu bem-estar espiritual. O bem-estar espiritual é automaticamente acompanhado pelo bem-estar material. Os acharyas, portanto, dão orientações sobre o bem-estar espiritual para as pessoas em geral. Prevendo as incompetências das pessoas desta era de Kali, ou a era férrea de desavenças, os sábios solicitaram de Suta Goswami um sumário de todas as escrituras reveladas, porque as pessoas desta era estão condenadas sob todos os aspectos. Os sábios, portanto, indagaram sobre o bem absoluto, que é o bem último para o povo. A condição condenada das pessoas desta era é descrita como se segue. Verso 10. Ó sábio, nesta férrea era de Kali, os homens têm vida curta. Eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. Significado: os devotos do Senhor estão sempre ansiosos pela melhoria espiritual do público em geral. Quando os sábios de Naimisharanya analisaram a condição das pessoas desta era de Kali, eles previram que os homens teriam vidas curtas. Em Kali Yuga, a duração de vida é abreviada, não tanto pela escassez de alimentos, mas por causa dos hábitos irregulares. Por manter hábitos regulares e comer alimentos simples, qualquer homem pode resguardar sua saúde. O comer em excesso, o excessivo gozo dos sentidos, a dependência excessiva da misericórdia dos outros e os padrões de vida artificiais solapam a própria vitalidade da energia humana. Portanto, a duração de vida é abreviada. As pessoas desta era também são muito preguiçosas, não apenas materialmente, mas também no que diz respeito à autorrealização. A vida humana é especialmente destinada à autorrealização. Isto é, o homem deve tomar conhecimento do que ele é, do que é o mundo e do que é a verdade suprema. A vida humana é um meio pelo qual a entidade viva pode dar fim a todas as misérias da dura luta pela vida na existência material, e pelo qual pode voltar ao Supremo, ao seu lar eterno. Mas devido a um mau sistema de educação, os homens não têm desejo de alcançar a autorrealização. Mesmo que tomem conhecimento dela, desafortunadamente tornam-se vítimas de mestres desencaminhados. Nesta era, os homens são vítimas não apenas de diferentes credos e partidos políticos, mas também de muitos tipos de diversões para o gozo dos sentidos, tais como cinemas, esportes, jogos, clubes, livrarias mundanas, má companhia, fumo, bebida, trapaça, furto, altercações e assim por diante. Suas mentes estão sempre perturbadas e cheios de ansiedades, devido a muitos compromissos diferentes. Nesta era, muitos homens inescrupulosos fabricam sua própria fé religiosa, sem base em nenhuma escritura revelada. E muito frequentemente, as pessoas viciadas no gozo dos sentidos sentem-se atraídas por tais instituições. Consequentemente, tantos atos pecaminosos estão sendo cometidos em nome da religião, que as pessoas em geral não têm nem paz de espírito, nem saúde física. As comunidades de estudantes, Brahmachari, já não estão sendo mantidas, e os chefes de família não observam as regras e regulações do Grihastha Ashrama. Consequentemente, os assim chamados vanaprastas e sannyasis
que saem de tais grihasta ashramas são facilmente desviados do bom caminho. Na Kali Yuga, toda a atmosfera está sobrecarregada de incredulidade. Os homens já não estão interessados em valores espirituais. Atualmente, o gozo material dos sentidos é o padrão de civilização. Para manter tais civilizações materiais, o homem tem formado complexas nações e comunidades, havendo uma constante tensão de guerras quentes e frias entre estes diferentes grupos. Passa a ser muito difícil, portanto, elevar o padrão espiritual, devido aos atuais valores distorcidos da sociedade humana. Os sábios de Naimisharanya estão ansiosos por desenredar todas as almas caídas, e aqui estão buscando o remédio com Srila Suta Goswami. Verso 11. Há muitas variedades de escrituras, e em todas elas há muitos deveres prescritos, que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudo de suas várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas estas escrituras e explica-as para o bem de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações se satisfaçam plenamente. Significado: a Atma, ou eu, é distinta da matéria e dos elementos materiais. Ela é de constituição espiritual e, por conseguinte, nunca se satisfaz com nenhuma soma de planos materiais. Todas as escrituras e instruções espirituais são destinadas à satisfação deste eu, ou Atma. Há muitas variedades de abordagens, recomendadas a diferentes tipos de seres vivos, em tempos e lugares diferentes. Consequentemente, são inumeráveis as escrituras reveladas. Há diferentes métodos e deveres prescritos que se recomendam nessas várias escrituras, levando em consideração a condição caída das pessoas em geral nesta era de Kali. Os sábios de Naimisharanya sugeriram que Sri Suta Goswami relatasse a essência de todas as escrituras, porque nesta era não é possível que as almas caídas entendam e se submetam a todas as lições de todas essas várias escrituras em um sistema de Varna e Ashrama. A sociedade Varna e Ashrama era considerada a melhor instituição para elevar o ser humano à plataforma espiritual. Mas, devido a Kali Yuga, não é possível executar as regras e regulações de tais instituições. Tampouco é possível que as pessoas em geral rompam completamente relações com suas famílias, como a instituição Varnashrama prescreve. Toda a atmosfera está sobrecarregada de oposição. Considerando isso, pode-se ver que a emancipação espiritual para o homem comum, nesta era, é muito difícil. A razão pela qual os sábios apresentaram esta questão a Sri Suta Goswami é explicada nos versos seguintes.